Mais um dia aqui nos conectando à palavra de Deus. Amém? Nós vamos dar sequência, né? Aos princípios elementares, a conhecer Jesus, a conhecer o que Ele quer de nós. Amém? Através da palavra dele. E hoje nós vamos falar sobre um assunto tão importante, que é o arrependimento das obras mortas. O arrependimento das coisas erradas que nós vamos fazendo durante a nossa vida. Amém? E eu quero começar essa palavra, que está lá em Atos 2, 37 e 38. Diz assim: Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrepende-se e cada um de vocês sejam batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Amém? Então, quando nós aceitamos Jesus, nosso primeiro passo é arrepender. Arrepender das nossas práticas erradas. Amém? É o arrependimento. Pedro, ao pregar para aquela multidão a respeito de Jesus, sua vida e sua obra, recebeu a seguinte pergunta: Que faremos, varões e irmãos? Eita! Pedro respondeu com 3 realidades indispensáveis para a salvação: arrependimento, batismo e dom do Espírito Santo. Que um acompanha o outro, né? Assim, pode virar essa parte aqui primeiro, meu arrependimento. A primeira realidade é o arrependimento. Ele é muito importante, porque é a partir dele que os outros 2 vão se tornar realidade na nossa vida, amém? Primeiro, nós vamos arrepender, depois nós vamos batizar e depois nós vamos receber o Espírito Santo. Amém? Porque ninguém pode ser batizado sem arrependimento e nem receber o dom do Espírito Santo sem ser batizado. É por isso que João Batista pregava arrependimento. João Batista, lá em Mateus 3, 1, 2, fala assim. Mateus 3, 1 e 2 diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: Arrepende-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrepende-se, porque o reino dos céus está próximo. É por isso que Jesus pregava arrependimento. Depois Jesus também continuou pregando arrependimento. Aqui em Mateus 4, 17 fala assim: Daí em diante Jesus começou a pregar: Arrepende-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Em Hebreus 6, 1, 2, fala sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, que é arrependimento das obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. O arrependimento também aparece em primeiro lugar, porque Deus não aceita ninguém como está. Porque Deus não aceita ninguém como está. Um coração contrito e arrependido, Deus não rejeita. Deus não rejeita o coração contrito, arrependido. Ou seja, quando você sabe que você errou, você se arrependeu e você tem esse coração assim quebrantado, Deus não rejeita, amém? O arrependimento também aparece em primeiro lugar. Sem arrependimento, eu não posso estar em Cristo. Sem arrependimento, eu não posso entrar no reino dos céus, né? Porque João veio pregando: arrependei-vos, porque já chegou o reino dos céus. Está vindo aí, ó. Vamos, arrepende-se. Pois o reino dos céus está próximo. Arrepende-se, muda de vida. Amém? Existem alguns conceitos do mundo e até mesmo religiosos, mas que não definem claramente o que é arrependimento na visão de Deus. Alguns dizem ser um sentimento de tristeza em relação ao pecado cometido. Mas essa tristeza simplesmente não pode definir o arrependimento. Porque às vezes você pode se sentir triste, mas você não arrependeu. Judas, quando vendeu por aquelas moedinhas e traiu Jesus, quando ele foi ali
que ele entregou Jesus, que ele foi ali devolver as moedas, ele chorou, mas ele não teve esse arrependimento, porque depois ele foi e se enforcou. Só houve uma tristeza dentro dele, mas não houve esse arrependimento. Diferente de Pedro, quando negou Jesus 3 vezes, ele saiu dali e chorou amargamente. Depois dali, o ministério de Pedro, ele começou a pregar a palavra de Deus com mais intensidade. Você entende a diferença? Os dois negaram Jesus da mesma forma. Eles pecaram. Mas o coração de Pedro estava contrito e verdadeiramente arrependido pelo que ele fez por ter negado Jesus. Amém? Quando uma pessoa se arrepende, é gerado nela frutos dignos de arrependimento. O que é isso? É uma insatisfação profunda causada pela intenção ou violação da lei ou da conduta moral, que nos leva a mudar de atitude, de procedimento, de parecer, de intenção. Ou seja, quando esse pecado, quando nós verdadeiramente temos esse arrependimento que gera frutos dignos de arrependimento dentro de nós, nós temos uma insatisfação profunda. Nos leva a mudar de atitude. Se você verdadeiramente se arrepender, você tem que mudar de atitude. Você não pode cometer as mesmas atitudes, amém? Porque senão você não se arrependeu daquele pecado. Você não quer mudança. Ou seja, quem mente vai começar a falar a verdade. Quem tem ódio pelas pessoas vai começar a amar aquela pessoa que ela odeia. Você entende a diferença? Quem tem a independência dentro dela, ela vai ter a dependência. Zaqueu fez isso quando encontrou com Jesus. Zaqueu, quando encontrou com Jesus lá em Lucas 19, 8, 9, fala assim. Só um minuto que eu vou abrir. Lucas 19, 8 e 9 fala assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Zaqueu era um publicano. Ele cobrava impostos das pessoas. Então, muitas pessoas ele lesou naquela época. Só que quando Jesus chegou na vida dele, ele se arrependeu, ele mudou a vida dele, falou assim: Senhor, eu devolvo. Todas as pessoas eu vou devolver. E ele falou que ele ia devolver 4 vezes mais, ou seja, aí Jesus fala para ele: hoje entrou salvação nessa casa. Né? Porque ele é filho de Abraão. Né? E eu vim para buscar aqueles que estavam perdidos. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Arrependimento é mudança de atitude interior, metanoia. Há uma mudança dentro de você quando você se arrepende. Você não consegue praticar mais aquele pecado. Você não consegue mais praticar aquilo que antes você praticava, porque mudou a sua vida. Mudança de mente. Muda a sua mente, muda o seu conceito de pensar. Quando o arrependimento é verdadeiro, quando transforma a sua vida. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Está em Romanos 12, 2 essa passagem. Então não conformeis com o que está no mundo. Transforma. Renova a sua mente, transforma a sua vida. O nosso grande problema não está simplesmente nas coisas erradas que fazemos, os nossos atos, mas na nossa atitude interna de independência para com Deus. Ou seja, a nossa motivação, nós estamos tão distantes com Deus que a gente não cria essa dependência dele. A gente acha que é independente, então que a gente não precisa disso.
Mas na verdade, todos os nossos atos são consequência de uma atitude, uma disposição, uma intenção, uma motivação interior. Amém? Quando a nossa atitude interna muda, muda também os nossos atos. Quando a nossa atitude interna muda, muda também os nossos atos. Amém? Glória a Deus. Então, diante de tudo isso, podemos deduzir que o arrependimento das obras mortas é toda obra feita sem a vida, fora da vida, ou seja, essa obra morta de arrependimento. É toda essa obra feita sem a vida que é Cristo, sem Cristo. Fora da vida de Cristo. Você vive essa vida errada, você vive no pecado. Mas quando a vida entra dentro de você, não tem como você viver no pecado. Não tem como você viver no erro. Você tem que mudar essa metanoia, mudar sua mente, o seu pensamento pecaminoso. Amém? Quem é a vida? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João 14:6. Glória a Deus. João, vamos abrir aqui, João. Glória a Deus. João. Só um minuto. Amém. Glória a Deus. João 14:6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Ele é a vida. Ele é essa vida. Ele é a vida. Então é nele que a gente consegue esse arrependimento, que muda a nossa mente, que muda dentro de nós, que muda a nossa vida por completo e a gente não consegue viver mais o pecado. A gente se arrepende de uma forma tão profunda e bela que nós não queremos mais viver a nossa antiga vida. A gente não quer se amoldar ao mundo, porque nós não precisamos deste mundo, porque nós não somos do mundo. Entendeu? Deus te dá uma nova vida neste dia. Arrepende-se, porque já é chegado o reino dos céus. Arrepende-se, porque já é chegado o reino dos céus. Amém? Que você hoje, no nome de Jesus, eu não sei como que está a sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas se arrepende e volta para o caminho do Senhor, porque já é chegado o reino dos céus. Amém? Já é chegado a vinda dele. Então não é hora para brincadeira, mas o primeiro passo é se arrepender. Se arrepender das suas obras. Se arrepender das suas ações. Se arrepender de como você tem feito na caminhada com Cristo. Se arrepender se você não tem caminhado com Ele da forma correta, da forma sincera e pura. Que vem aqui. Se você, perto das outras pessoas, tem vivido um evangelho, mas dentro de você, você tem vivido outro, está errado. Então, se permita, nesse dia, examinar, junto com as escrituras que vão estar aqui descrito abaixo. Examine-se. Examine-se você mesmo nesse dia. Olha as suas obras. Olha o que você tem feito. O que você precisa de arrependimento nesse dia. Mas tem um arrependimento que vai mudar você. Esse arrependimento tem que mudar a sua vida, tem que mudar o seu pensamento. Amém? Então se permita. Se permita viver essa mudança verdadeira. Esteja na vida. Esteja na vida. Quem é a vida? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Marca. Está lá em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não é por mim. Ele fala isso. Ninguém vem ao Pai. Tem que ser por meio de Jesus, amado. Então se arrepende. Amém? Posso orar por você nesse dia? Feche seus olhos, Pai. Que esse arrependimento genuíno, esse arrependimento que muda a nossa mente, que muda o nosso viver para estar contigo. Pai, que os meus irmãos
venham sondar as suas vidas, que eles venham ver, Pai, o que precisa desse arrependimento, que precisa de mudar nas suas vidas, Deus. Que eles consigam, Pai, viver essa verdade. E viver a vida que é estar com Jesus. Que eles consigam, Pai, achar a vida em Jesus. Que eles consigam se arrepender e mudar a sua vida com esse arrependimento que vai transformar a vida deles, que vai transformar e dar direção, estar nessa vida, junto contigo, Pai, para uma caminhada firmada e alicerçada na rocha que é Cristo. Amém? Deus abençoe vocês, amados. Que esse estudo, mais um dia, nos conectando à palavra de Deus, falando sobre arrependimento das obras mortas. Amém? Deus abençoe vocês profundamente. Né? Os links de todos os versículos que nós falamos vai estar aqui abaixo. Curta esse vídeo, compartilha ele. Se inscreva no canal para você não perder nenhum dos estudos que vamos fazer aqui. Amém? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Glória a Ele. Toda honra a Ele. Amém? Deus abençoe vocês. Tchau.